Ezequiel começa quando em 597 a.C. o rei Joaquim entrega Jerusalém a Nabucodonosor, tá? E foi levado para o exílio. Tá? Com o rei Joaquim, 10.000 pessoas, entre elas príncipes, soldados e pessoas importantes, junto com eles o Ezequiel, com 20 e poucos anos, é levada para a Babilônia. Tá? O livro inicia 5 anos antes disso, né, antes desse acontecimento, e Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote. Vamos dizer que ele era um estudante do seminário. Tá? E ele, como todo mundo em Jerusalém, tem os seus planos frustrados. Quando Ezequiel tinha 30 anos, Deus o chama para ser profeta. Então, capítulo 1, versículo 1. Né? E esse livro também é um livro cheio de ritos, cheio de símbolos. Tá? E o livro nos ajuda muito a entender o Apocalipse, por exemplo. Tá? É um livro todo ele escrito na primeira pessoa, tá? do Ezequiel. E o Ezequiel provavelmente escuta o Jeremias, né? E ele descreve em muitos momentos como é que Deus olha para o pecado. Né? E o Ezequiel trabalha de uma forma como pastor, né? Dos exilados. No capítulo 2, Deus chama o Ezequiel para ser profeta. No capítulo 3, versículo 17, tem a imagem do profeta como vigia, como atalaia de Israel, imagem que vai voltar depois. Depois, no capítulo 4, a gente vai ver uma situação também nojenta aqui. Tá? Deus ordena que o Ezequiel fique durante 1 ano comendo só pão assado com brasas feitas com esterco. Para que isso servisse como uma imagem para falar para Jerusalém a respeito das comidas impuras, e daí a imagem nojentas, né? Que eles vão ter que comer no exílio. E Deus disse para Ezequiel que ele devia anunciar isso, mas que ninguém ia ouvir ele. Israel rejeita, né, o profeta e Deus que o envia. Aí nós temos depois uma visão do templo, com um grande ídolo, com uma grande estátua, um grande ídolo sendo adorado pelos líderes de Israel. Isso está na visão, e essa visão termina com a glória de Deus, olha, presta atenção, deixando o templo em direção à Babilônia. Deus abandona o templo, mas Deus não abandona o seu povo. Deus vai com o seu povo para a Babilônia. O capítulo 11 é um capítulo chave, é uma transição no livro. Tá? Capítulo 11, versículo 19 e 20, nós temos aqui Deus dizendo: eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis, obedecerão fielmente os meus mandamentos. Para esse povo obedecer, só Deus fazendo um milagre. E aí então tem, no capítulo 16, o capítulo em que Israel é descrita como uma esposa rebelde, né? Depois temos o capítulo 18, nessa altura Ezequiel é um advogado ou um juiz que reconhece que a punição de Deus para Israel é merecida e que a justiça exige que o pecado seja punido, né? E que não há como evitar a punição. Depois, no capítulo 23, Israel é descrita como 2 irmãs promíscuas, e aqui Deus acusa muitas nações e avisa que vai usar a Babilônia para punir as nações, para punir muitas nações, por meio da Babilônia. Depois,
No capítulo 33, Ezequiel recebe a notícia de que Jerusalém e o templo serão destruídos. No capítulo 34, Deus promete um novo Davi, um novo rei. No capítulo 36, Deus promete um novo Israel. O capítulo 37 é usado para descrever o estado espiritual de Israel. Capítulo muito conhecido que fala que é a visão do vale de ossos secos, né? Essa é a situação espiritual de Israel, né? E aí então Deus manda o profeta pregar para aqueles ossos secos, e quando ele prega, o vento é enviado, e aí então esse vento faz com que aquele ambiente de morte, onde só a morte haja vida. Importante a gente lembrar que a palavra vento, em hebraico, né, rua, é também sopro e espírito, né? Então, isso nos lembra muito Gênesis 2, quando Deus cria o ser humano e sopra nas narinas dele o fôlego de vida, né? E aqui, no capítulo 37, assim é descrita a nova criação. O capítulo 38 é um capítulo muito enigmático, tá? E é retomado depois no Apocalipse, tá? Deus promete acabar com o mal entre as nações. E esse mal é personificado na figura de um governante chamado Gog, tá? De um lugar chamado Magog. E esse nome é uma referência a uma genealogia presente lá em Gênesis 10. Gog é o representante de toda a rebelião contra Deus. E Gog resiste aos planos de Deus de restaurar o seu povo, assim como aconteceu com o faraó lá no Êxodo, né? Por isso, o Gog é aqui na profecia destruído, e ele é destruído em 3 imagens, tá? Por meio de um terremoto, por meio do fogo e por meio da sua morte num campo de batalha. É importante que a gente não entenda esses 3 acontecimentos como acontecimentos que acontecem em sequência, 3 acontecimentos em sequência, mas é importante que a gente entenda como 3 imagens, ilustrações, para ilustrar o mesmo acontecimento, como acontece no Apocalipse. A literatura apocalíptica, volta e meia, ela faz isso, ela não é uma narrativa linear, ela acontece em círculos, tá? Está aqui registrada para prometer que Deus vai acabar com o mal, né? Assim, o caminho vai estar livre para a nova criação. Nos aproximando do final do livro, a gente tem ali dos capítulos de 40 a 48 uma visão do novo templo e em uma nova cidade. É interessante que o Ezequiel nunca chama essa nova cidade de Jerusalém, tá? E é importante que a gente lembre que Jesus nos evangelhos é o novo templo, né? E se a gente olha para a dimensão desse templo aqui descrito em Ezequiel, a gente vai chegar à conclusão de que o templo de Salomão é fichinha perto desse templo que é prometido aqui e visto aqui por Ezequiel, né? E é interessante que nesse novo templo existe um novo sistema de culto, né? O que combina com uma nova aliança em que o culto da antiga aliança não é repetido, não é, nas suas minúcias. A glória do antigo templo é vista por Ezequiel repousando sobre o novo templo. Quer dizer, agora aquela glória que tinha saído do templo antigo repousa sobre o templo novo, né? E a gente se pergunta se isso vai ser cumprido literalmente, né? Porque se a gente interpretar essa visão, como todas as outras visões, como simbólicas, né? Como é comum
comum e recomendável na literatura apocalíptica e profética, como são esses livros, então nós não vamos precisar de um prédio físico, né, para lembrar e para identificar como novo tempo, né? Nós cremos que o cumprimento dessas promessas que Deus faz aqui por meio do Ezequiel é dado por meio do envio do Messias, que é o novo tempo, né? E então nós temos no capítulo 47, o destaque que eu quero fazer é para o córrego que sai do novo tempo. E é um córrego que vai correndo, só um córrego quando sai do templo, mas que vai se tornando um grande rio, e é um rio que traz vida, que chega no Mar Morto e cria vida lá no Mar Morto, né? Então, a última palavra no livro de Ezequiel é uma palavra de esperança, né? Mesmo em meio a tanto sofrimento e a tanta promessa de destruição por causa do pecado. Perguntas sobre o livro de Ezequiel?